De todas as polêmicas que rolaram nos últimos anos no K-pop, as que envolveram agressão física são as mais chocantes. Indo de idols super populares nos dias de hoje até uma adolescente de apenas 15 anos, esses casos revoltaram não só os fãs, mas a comunidade inteira. E é sobre alguns desses acontecimentos que eu vou falar no vídeo de hoje. Mas antes de começar esse vídeo, eu só queria pedir pra você se inscrever no canal. Isso é muito importante porque dessa maneira você vai receber todos os próximos vídeos que eu vou lançar. Além disso, se você puder, deixe um like e um comentário aí embaixo que você vai me ajudar bastante com o canal e na divulgação desse vídeo. Se você quiser interagir mais diretamente comigo, você pode me seguir no meu Instagram, que é esse aqui que tá aparecendo na tela. Em 2019, a história de uma jovem idol de apenas 15 anos de idade naquela época revoltou a comunidade. O programa infantil sul-coreano Tok Tok Bunny Honey se envolveu em uma enorme polêmica. Os comediantes Choi Yong-soo e Park Do-gun receberam fortes críticas por assediarem física e verbalmente a sua colega de elenco, a Chaeyoung, ex-integrante do grupo feminino Busters. Depois das gravações de uma edição do show que foi ao ar em dezembro de 2019, um dos vídeos dos bastidores foi upado na internet revelando um momento de agressão. Nele a gente pode ver a Chaeyoung indo em direção ao Yong-soo e o puxando para perguntar algo ou simplesmente o impedindo de deixar o local por algum motivo. Quando inesperadamente o comediante se vira e acerta a adolescente com um soco no seu braço. A ação é coberta por outro apresentador que passa na frente das câmeras bem naquele momento, mas é possível ouvir o som do golpe claramente ao fundo. 짜증날 땐 O vídeo se espalhou rapidamente, deixando todos bastante enfurecidos, principalmente por se tratar da agressão de um homem adulto contra uma adolescente de só 15 anos. Mesmo negando o ato e dizendo se tratar apenas de um empurrão, como se isso minimizasse a sua ação, devido à repercussão que o caso teve na Coreia, a emissora do show EBS declarou a demissão do Yong-soo. Outro vídeo que causou bastante repercussão na Coreia no final de 2019 foi o da Tio do Luna. Nele a gente vê as meninas do grupo no Isaac, que é uma espécie de Olimpíada dos Idols que acontecia anualmente, quando um dos funcionários do evento se aproxima e aparentemente puxa a Chu pelos seus cabelos. Obviamente, o vídeo se espalhou rapidamente e os fãs do Luna ficaram furiosos com os organizadores desse evento. Mesmo que algumas pessoas tenham alegado que não foi uma ação tão grave assim, até porque as meninas pareciam rir naquele momento, outros argumentaram que não era nem um pouco profissional um staff puxar uma idol pelos seus cabelos. A NBC veio ao público pedir desculpas e disse que havia repreendido esse funcionário em questão. Staffs são os profissionais responsáveis pelos idols que têm o dever de fazê-los seguir as normas das empresas, bem como gerir as suas carreiras. Teoricamente, por passarem muito tempo ao lado dos seus artistas, eles deveriam no mínimo criar um laço de respeito e amizade com eles. Mas como a gente sabe, nem sempre é desse jeito e vários relatos de staffs abusivos já surgiram no K-pop. Um deles envolve um antigo staff do BTS que foi flagrado em um vídeo com uma pose bastante intimidadora sobre o Jungkook, como se ele estivesse prestes a repreendê-lo fisicamente. Além disso, os fãs coreanos disseram que era possível ouvir ele ordenar que o JK deveria sair dali enquanto ele ainda falava gentilmente. Obviamente, os fãs ficaram bastante furiosos e exigiram explicações da Big Hit. A empresa primeiramente declarou se tratar apenas de um mal-entendido, mas mudou a sua postura logo após. Eles pediram desculpas e disseram não aprovar nenhum tipo de ação opressora dos seus funcionários em relação a seus idols, bem como anunciaram o afastamento desse staff em questão que não trabalharia mais ao lado do BTS.
Integrantes de grupos de K-pop geralmente são bem próximos. Como eles treinam juntos por anos e mesmo depois do seu debut vivem lado a lado, eles naturalmente criam um vínculo de amizade e respeito. Por isso é realmente difícil imaginar que membros do mesmo grupo não se deem bem e até cheguem a se atacar fisicamente. Como infelizmente aconteceu com o grupo masculino Mask. Eles são um grupo da J-Planet Entertainment que debutou lá em 2016, originalmente com 4 integrantes. Além do seu debut, o quarteto fez mais 2 comebacks e até teve uma turnê no Brasil em 2017. Inclusive, o MV de Run to You foi gravado durante os shows do grupo no país. Apesar de promissores, eles não chamaram tanta atenção do público, principalmente na Coreia. Foi quando a empresa decidiu mudar a formação, adicionando mais 4 integrantes. O problema é que essa escolha de transformar o Mask em um grupo de 8 não agradou todo mundo. Em julho de 2018, Shinbin, um dos novos integrantes, comunicou a sua saída depois de ser fisicamente atacado por um dos integrantes originais. Ele disse que os 4 não foram muito bem aceitos pelo Ace, que alegou que eles estariam quebrando a formação original do Mask. Supostamente ele tinha um comportamento muito agressivo com os integrantes mais novos e vivia xingando e batendo neles. O ponto mais alto dessa fúria aconteceu em março daquele ano. O grupo havia se desentendido por conta de um guarda-chuva emprestado e o Ace teria ficado tão irritado que quebrou esse guarda-chuva em cima do Shinbi. Os outros integrantes tentaram intervir, mas ele os afastou e começou a socá-lo e chutá-lo até o seu rosto começar a sangrar. Inicialmente, Ace negou as acusações e até escreveu um rap como resposta. No entanto, com o tempo e a pressão dos fãs, ele acabou admitindo o ocorrido e comunicou a sua saída do grupo e da empresa. Outra situação envolvendo os staffs, dessa vez bem mais pesada, aconteceu na TS Entertainment. TS é conhecida por ter debutado grupos populares como BAP e o Secret, mas também é conhecida como uma das piores empresas do K-pop. Quase todos os seus artistas já processaram a agência e com o seu mais novo boy group não foi nada diferente. Os ex-integrantes do TRCND, o Yup e TCON entraram com uma ação legal alegando assédio e extorsão. Eles disseram ter sido agredidos física e verbalmente pelos staffs, mesmo quando alguns integrantes eram menor de idade. A dupla forneceu diversas provas, como prints de conversas e fotos onde os membros teriam sido agredidos. O Yup revelou que ele já foi atingido por uma cadeira de metal e ficou gravemente ferido, explicando que ele tem os documentos médicos do incidente e os membros como testemunha. Além das agressões, os dois também destacaram a má administração do grupo. A TS fazia com que os 10 integrantes dormissem juntos em um local minúsculo e que era bem mal cuidado. Um dos membros chegou a afirmar que um dia um dos staffs chegou bêbado e dormiu no dormitório dos meninos. E esse foi o vídeo, muito obrigado a você que assistiu ele até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal para você receber todos os próximos, além de deixar um like aí embaixo que vai me ajudar bastante com o canal e na divulgação desse vídeo. Se você quiser interagir mais diretamente comigo, você pode me seguir no meu Instagram, que é esse aqui que tá aparecendo na tela, e até mais.